meu nome é Ellen Moura e eu hoje estou aqui para compartilhar com vocês sobre um tema super importante: como desenvolver a sua oratória. Mas antes da gente entrar nesse desenvolvimento da fala, da comunicação, eu quero compartilhar uma história com você que vai te ajudar a entender a importância de aprender sobre comunicação, sobre oratória. No meu ensino médio, eu sempre fui uma pessoa que sofri muito, mas muito mesmo, com apresentações em públicos. Eu era aquela pessoa que sofria antes, durante e depois. E os professores sempre me davam feedbacks negativos das minhas apresentações. E o que eu fazia? Eu corria desses momentos. Enfim, eu passei em um curso do IFPE, o pessoal chamava antigamente de Cefet, para o curso de segurança do trabalho, que era um curso que exigia que eu estivesse sempre à frente, compartilhando conteúdo. Por ter essa limitação com a comunicação, com a oratória, eu resolvi cancelar o curso. Voltei para a escola que eu estava e fui dando continuidade na minha vida, fingindo que falar em público, fingindo que comunicação não era importante, não era fundamental. Foi então, quando eu fiz 18 anos e eu comecei a participar de vários processos seletivos. E a consequência disso, eu não conseguia nenhuma aprovação. Porque hoje em dia não basta você ter apenas um bom currículo, ter ideias criativas, mas é importante que você saiba como compartilhar essas ideias. Foi então que eu participei de uma aula de oratória como essa, como você está participando hoje, e eu percebi o quanto comunicação era importante. Então, eu comecei a investir tempo, conhecimento, prática para aperfeiçoar essa habilidade, e eu descobri que falar em público não é, assim, um bicho de sete cabeças, mas que pode proporcionar vários resultados positivos para a gente. Vários resultados para potencializar a nossa fala, vender um produto, compartilhar as nossas ideias, habilidades e competências com o mercado de trabalho, se mostrar de uma forma positiva. Então, diante da minha experiência, se comigo, que eu era uma pessoa que tinha essa dificuldade e consegui hoje estar aqui compartilhando esse conteúdo com você, você também está convidado a desenvolver a tua comunicação, a desenvolver a tua habilidade de oratória e conseguir compartilhar as suas ideias com clareza, com objetividade, sem deixar que todos os medos que envolvem esse momento de apresentação roubem aí a tua trajetória profissional. Então, vamos lá? Como eu tinha compartilhado com vocês, aqui está um pouco da minha trajetória profissional hoje. Então, eu trabalho com a parte de oratória, eu ministro conteúdos sobre o tema, trabalho em um projeto com jovens. Então, sempre estou à frente, sempre estou mostrando o meu potencial através da fala. Eu tenho uma formação voltada para pessoas que têm muito medo de falar em público para potencializar esses resultados, uma comunicação estratégica, enfim, tudo que a gente precisa aprender sobre comunicação, só para vocês se sentirem ainda mais confortáveis para conhecer esse conteúdo. Mas, Ellen, o que é comunicação, o que é oratória e por que isso é importante? Observe essa imagem aí. Eu tenho várias pessoas que estão conectadas e hoje nós não podemos esquecer desses meios de comunicação. Afinal, são eles que nos proporcionam momentos como esse que estamos tendo agora. E por que isso é importante quando a gente fala de comunicação? Porque nós somos seres sociais. O que significa isso? Nós passamos cerca de 99% da nossa vida nos comunicando com outras pessoas. Olha aí que interessante. Nós nos desenvolvemos nas relações de comunicação. Porém, por que isso é tão difícil para alguns e parece ser tão fácil para outros? É muito semelhante, às vezes, a gente diz assim, eu sei nadar. Do mesmo jeito, a gente diz, eu sei me comunicar. Mas vai chegar o momento que a vida vai te colocar ali em mar aberto e você vai perceber que você não sabia nadar porque você nunca tinha praticado isso. Do mesmo jeito, a vida muitas vezes vai te colocar diante de um entrevistador para se apresentar para ele, para vender um produto, para expor uma ideia, para responder aquela perguntinha, quem é você? E aí você percebe nesse momento
que talvez você não saiba se comunicar da forma que deveria. E fica aí o teu brilho, o teu potencial escondido. Então, a gente vai aprender hoje a como desenvolver melhor essa habilidade, já que possuímos ela de nos relacionarmos, de compartilharmos as nossas ideias, principalmente na era que nós estamos. Que é a era da tecnologia? Sim. É a era do Instagram, das lives, de você conseguir se mostrar, mas também é a era da comunicação. Daquelas pessoas que conseguem utilizar essa habilidade para compartilhar as suas ideias com a maior clareza, riqueza de detalhes. Mas vamos entender os conceitos de comunicação e oratória. Comunicação é uma palavrinha derivada do latim, que significa partilhar, participar de algo, tornar comum. Então, quando você se comunica, você torna comum um assunto para outra pessoa. Ellen, qual é a diferença de comunicação e oratória? A oratória é considerada uma arte de falar em público de uma forma muito eloquente. E o que é eloquência? É quando você consegue cativar com a sua fala. É quando você fala de forma estratégica. Para os mais antigos, é aquela fala mais sedutora, mais elegante, mais bonita, mais pensada. A oratória é uma forma específica de você se comunicar. Então, vamos pensar comigo. Muita gente só se comunica, só faz tornar o assunto comum para outras pessoas, mas poucas pessoas conseguem fazer oratória, que é tornar o assunto comum, porque é se comunicar, mas fazer isso de forma estratégica. Você já deve ter ouvido alguém se comunicar de uma forma muito bem estruturada, com a organização de ideias bem legais, e você olha assim e diz, poxa, eu queria ser essa pessoa para compartilhar as minhas ideias com excelência, com clareza. Porque uma pessoa pode ter a melhor ideia do mundo, totalmente original e inovadora, mas se ela não for capaz de convencer as outras pessoas, a ideia não terá nenhuma importância. Então, talvez você que esteja assistindo essa aula tenha várias ideias criativas, tenha habilidades e competências profissionais que o mercado de trabalho está solicitando, está querendo, mas você não seja capaz de convencer, de expressar as suas ideias com isso. E se você não for capaz de fazer isso não, as suas ideias, as suas competências e habilidades, elas não terão nenhuma importância. Então, vamos lá continuar desenvolvendo a nossa comunicação e a nossa oratória. Só lembrando, comunicação é tornar o assunto comum. Oratória é uma forma específica de você se comunicar de uma forma mais eloquente e bonita. É você falar de forma clara, objetiva, estruturada. Para muitas pessoas é uma ciência, porque a gente consegue estudar, aprender e aperfeiçoar. Talvez você me diga assim, Ellen, eu acho que algumas pessoas nasceram com dom, foram escolhidos por Deus para se comunicar de uma forma bem legal. Talvez sim, assim como você tem habilidades que são diferentes da minha, existem algumas pessoas que têm uma certa facilidade para conseguirem compartilhar as suas ideias, mas nada que não possa ser aprendido, aperfeiçoado, praticado. Então, como outras pessoas conseguem fazer, eu consigo me comunicar, você também consegue se comunicar se você conseguir aprender. Vamos entender o processo de comunicação. Então, eu tenho um emissor, que é alguém que está falando, transmitindo a mensagem. No caso, nesse momento, eu estou sendo a emissora desse conteúdo de oratória para você. Eu tenho um receptor, que é quem está escutando, assistindo o que está sendo falado, que no caso são vocês. Eu tenho uma mensagem e um canal de comunicação falado para chegar até esse receptor. E eu tenho um feedback. O que é o feedback? É se o receptor está compreendendo o que o emissor está falando. É uma troca. Mas se falar em público fosse tão simples assim, seria uma maravilha, né? Eu falo, o receptor compreende, me dá um feedback através de uma mensagem que eu vou compartilhando aí. Mas não é bem assim. Por isso, uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar é
qual é o objetivo da sua comunicação, da sua oratória. A melhor coisa é falar com um objetivo definido, para construir as suas ideias dentro disso. Então, vamos supor que você participe de uma entrevista de emprego. Vamos pensar, dentro desses objetivos, qual seria o objetivo da sua fala para causar no entrevistador. Então, o primeiro objetivo é informar, que é quando a gente consegue transmitir informações e dados, ok? O segundo é entreter, é você conseguir conquistar a atenção do seu público. E isso não é só por piada, por comédia, por humor, não, tá? Tem gente que tem uma capacidade de entreter de uma forma fascinante sem utilizar o humor. O terceiro objetivo é ensinar, que é quando a gente explica o porquê das informações, para que os nossos ouvintes eles tenham a capacidade de aprender. O quarto objetivo é motivar, que é quando a minha fala leva alguém a uma ação determinada. Lembra que motivação vem da palavrinha motivo de agir, motivo de ação. E por último, é um dos mais incríveis que eu acho, é persuadir, que é quando eu consigo convencer a outra pessoa de que aquilo que eu estou dizendo realmente é importante, realmente é válido. Como eu disse, pensa numa entrevista de emprego. Qual seria o teu objetivo? Informar, entreter, ensinar, motivar ou persuadir? Talvez você tenha dito aí informar e acertou, porque você vai compartilhar um dado, uma informação pessoal sua. Uma outra coisa, talvez, que alguém tenha respondido seria entreter, porque você vai precisar conquistar o seu público ao redor. Outro deve ter respondido motivar. Eu preciso motivar o entrevistador para que ele acredite no meu potencial. E por último, persuadir. É quando eu consigo convencer o entrevistador que aquilo que eu estou dizendo realmente é uma verdade. E qual é o resultado? Ele acaba me contratando, acaba acreditando no meu potencial para aquela determinada tipo de vaga. E talvez alguns tenham respondido ensinar. Dependendo do contexto e da formação da entrevista, eu preciso explicar vários porquês para conseguir fazer com que as pessoas reflitam e aprendam. Olha que interessante, em uma fala só eu posso alcançar vários objetivos. Mas vamos supor que nesse momento de comunicação que eu estou tendo com você agora, eu tenha que escolher um objetivo, como uma pessoa que está transmitindo um conteúdo para vocês. Então eu escolho ensinar, porque eu estou explicando todos os porquês das informações para que vocês reflitam e aprendam. Então, a gente pode escolher um objetivo para que ele possa ganhar um destaque maior. Porque hoje em dia, não basta apenas você ser. É preciso que você diga para as pessoas quem você é. Não basta você ter vários cursos, várias oficinas no teu currículo, não basta você ter uma formação profissional admirável, se você não consegue dizer isso para as pessoas. Já parou para pensar que tem gente que talvez nem tenha tanta formação profissional como você, que não participe de tantas oficinas e cursos, mas essa pessoa consegue se apresentar de uma forma tão cativante, informando, entretendo, ensinando, motivando e persuadindo. E aí, essa pessoa consegue um destaque maior na hora de se comunicar. Mas por que, Ellen? Não é tão fácil essa hora de dizer quem eu sou, de compartilhar as minhas ideias, porque na hora de dizer, como tem na imagem, alguns sentimentos estão presentes no nosso corpo. O pavor, a tensão, o nervosismo, o medo, o receio, aquele desespero, o esquecimento de uma palavra, as mãos trêmulas, a gagueira e dentre outras coisas que o nosso corpo, ele ressalta, ele acaba demonstrando na hora de compartilhar o nosso conteúdo. Mas aí, por que isso acontece? Porque falar em público nos expõe, nos coloca em destaque de frente das pessoas.
Então, o nosso medo não é de falar em público. O nosso medo é de sermos julgados pelas pessoas que estão nos assistindo. Então, você tem medo do que as pessoas vão achar, se elas vão zombar de você, se elas não vão acreditar na sua ideia, se elas vão perceber o seu nervosismo e sentimentos negativos. Então, existem formas de preparar o nosso corpo e a nossa mente, certo? Para que a gente compartilhe o nosso objetivo e não permita que todos esses sentimentos ocupem o maior espaço na hora de falar em público. O que tem que brilhar na sua comunicação, na sua oratória, é a forma de você compartilhar a ideia e não esses medos. Então, esses medos, eles permanecem presentes, só que a gente aprende novos formatos de não conseguir deixar esses medos grandes e fazer o nosso momento de fala o melhor possível para conseguirmos alcançar os melhores resultados. Você já sentiu algum desses medos que eu citei? Medo, nervosismo, ansiedade, dentre outros? Então, eu trouxe uma pesquisa que eu fiz com algumas pessoas que eu compartilho esse conteúdo como eu estou compartilhando com você. E 41,4% afirmaram que se sentem nervosos na hora de compartilhar as ideias. 17,2% compartilharam que esquecem de falar uma palavra ou do texto que iriam compartilhar. 13,8% afirmaram que sentem ansiedade e falaram também que têm dificuldade de pronunciar algumas palavras no momento de falar. Então, perceba, não é só vocês que também sentem esses sentimentos, certo? São todas as pessoas que compartilham desse desafio de se comunicar. Mas aquelas pessoas que não deixam esses medos ocuparem todo o espaço, acabam ganhando uma visibilidade maior. Qual é o segredo? O segredo é transformar essa adrenalina em energia útil e não em nervosismo. É você utilizar talvez esse medo, essa insegurança para se preparar ainda mais, essa adrenalina para conseguir cativar as pessoas sendo você. Vamos conhecer quais são as dicas para que a gente compreenda isso. Uma das primeiras coisas é diferenciar timidez de inibição. Quando eu falo de comunicação e oratória, como desenvolver a sua comunicação, muita gente diz assim, Ellen, mas eu não nasci para falar em público, eu sou tímido. Olha só o conceito de timidez. Timidez é um padrão de comportamento que ocorre em qualquer indivíduo. E às vezes isso acontece porque o indivíduo a pessoa passou por alguma situação, porque falou errado, porque não foi aceito, não foi compreendido. Então, acaba acontecendo uma timidez. Em destaque, eu coloquei padrão de comportamento. Sabe por quê? Tudo que é padrão de comportamento, eu posso criar um novo hábito. Então, os tímidos, eles podem continuar sendo tímidos, sem problema nenhum, porque timidez não é um defeito, como muita gente afirma. Mas eu preciso trabalhar a minha timidez para não deixar acontecer isso aqui, ó. Olha só, insegurança, baixa autoestima, muitas vezes depressão, ansiedade e você se sentir inferior das outras pessoas. Então, você pode ser tímido, você pode ser um pouco mais na sua, ser mais reservado, não gostar tanto de se comunicar, mas você não pode ser inibido. O que é inibir? Inibir é uma ação de você reduzir o efeito de alguma coisa. É aquilo que te impede de se desenvolver e evoluir. Olha só que interessante. Então, você pode ser tímido, ser mais na sua, mas você não pode ser inibido, que é impedir o seu desenvolvimento. Olha só essa imagem aqui. Eu tenho várias pessoas que estão na cor branca. E eu tenho uma pessoa que está com a mão levantada em vermelho em destaque. Observa que todos eles são tímidos, mas não pode ser inibido. Quando vier o momento da fala, você precisa com coragem levantar a sua mão e compartilhar a sua ideia. Senão você deixa essa oportunidade de falar.
Eu não sei com você, mas comigo já aconteceu. Eu estava muitas vezes na escola, o professor fazia uma pergunta, eu sabia da resposta, mas eu preferia não levantar minha mão. Eu ficava nessa cor aí, ó, branco, igual a todo mundo. Enquanto tinham colegas que não eram inibidos e que levantavam a mão e que ganhavam pontos, ganhavam credibilidade, era sempre aquela pessoa da fala e eu era aquela pessoa que ficava mais calada. Mas por que, só para reforçar, é tão importante que falar em público nos dá esse destaque, uma cor maior, um diferencial maior? Porque falar em público nos destaca, como eu já compartilhei, nos traz uma referência. Sempre vão lembrar de você se você levantar a mão para falar. Falar em público faz com que a gente contribua, desenvolva as nossas ideias, compartilhe com o mundo algo positivo. Além disso, nós sentimos uma satisfação, uma alegria de compartilhar as nossas ideias. Isso traz uma velocidade maior para os seus resultados. As pessoas conseguem olhar para você na hora de você se comunicar. E, por último, uma visibilidade. Tem uma frasezinha que ela é muito compartilhada, mas que faz muito sentido quando a gente fala de comunicação e oratória, que é a frase: quem não é visto, não é lembrado. Quem não se comunica, perde oportunidade. Então, se você compartilhar as suas ideias, você vai ganhar uma visibilidade maior. Ellen, e como é que eu posso fazer isso? Desenvolver a minha oratória. Primeiro é a conscientização. Foi isso que eu fiz agora com vocês. Que é dizer para todos vocês que falar em público é importante e fundamental para você ter sucesso profissional. O segundo é o conhecimento. Agora nós vamos conhecer todas as dicas para desenvolver a nossa comunicação, a nossa oratória. O terceiro é a prática. Eu quero que depois de todas essas dicas, todos vocês se comprometam a compartilhar as suas ideias. Porque se vocês fizerem isso, vocês conseguem o quarto e último tópico: aperfeiçoamento. Você vai conseguir praticar tanto que as pessoas vão olhar para você e vão pensar: essa pessoa nasceu para falar em público. Mas, na verdade, é prática, conhecimento, conscientização e aperfeiçoamento. Então, vamos lá. A primeira coisa, na hora de falar em público, que a gente precisa desenvolver é a nossa linguagem corporal. Você já ouviu a frase que o nosso corpo fala? E ele fala muito de quem somos. É uma das maiores referências quando a gente vai se comunicar. O nosso corpo, ele transmite uma imagem. E o que eu preciso ficar atento é, primeiro é a sintonia. As pessoas gostam de ouvir pessoas e não robôs. Então, eu preciso deixar o meu corpo à vontade para compartilhar as minhas ideias. Porque isso me torna alguém pessoal, alguém legal de se ouvir. O segundo tópico é o sorriso. O sorriso convida as pessoas e nos torna alguém agradáveis para ouvir. Então, vai participar de um processo seletivo, não é para estar rindo o tempo inteiro, mas é para ser alguém agradável, alguém gentil, alguém simpático, porque isso já vai transmitindo uma ideia de quem é você. O terceiro tópico é o contato visual. Na hora de falar em público, é muito interessante que possamos olhar nos olhos das pessoas, porque isso gera confiança, credibilidade, e você diz para outra pessoa que ela é importante, que ela é fundamental naquele momento. Talvez se você tem uma dificuldade muito grande de olhar nos olhos das pessoas, comece a praticar e desenvolver isso. Uma dica: olhar é diferente de encarar, certo? Quando a gente se sente encarado, nós não gostamos. Então, qual é a dica? Olha nos olhos daquela pessoa, tira a vista, olha de novo, tira a vista. Se for uma apresentação em grupo, olha para todo mundo da sala, mas é muito importante que a gente olhe nos olhos. Nada daquela ideia de você encontrar um ponto fixo na sala e ficar olhando, certo, gente? O importante é olhar nos olhos das pessoas, porque isso valoriza a presença da pessoa no ambiente. E a minha postura, Ellen, como é que eu desenvolvo isso? Então, é muito importante que os seus ombros estejam bem arqueados,
a sua postura esteja bem posta, com os pés no chão, tá? Evita ficar se balançando para você mostrar confiança para as pessoas. Na comunicação, não tem erro. Muita gente diz assim, não pode cruzar os braços, não pode colocar as mãos no bolso, meninas não podem mexer aí no cabelo, né? Rapazes também, cuidado. Não, tudo isso pode, mas cuidado com o excesso. Se você ficar o tempo inteiro mexendo no cabelo, com a mão no bolso, isso vai chamar a atenção das pessoas que estão te ouvindo para o que você está fazendo, em vez do que você está falando. Então, tudo é permitido, mas cuidado com os excessos para não roubar a atenção do seu momento de fala, ok? Uma outra coisa ainda dentro de linguagem corporal é a gesticulação. A gesticulação, ela é uma junção das palavras que eu estou falando com o meu interlocutor. Elas conseguem trazer uma harmonia e torna o nosso corpo natural. Até quando falamos pelo telefone, nós estamos gesticulando o tempo inteiro. Então, gesticulação faz parte do nosso corpo humano, faz parte desse processo que a gente tem. Nada de ficar com as mãos presas, de ficar segurando objetos na mão, principalmente celular que rouba a nossa atenção. Deixa os teus gestos fluírem. E isso já responde à frase aí dessa imagem. Mas o que vamos fazer com as mãos? Vamos deixar as nossas mãos fluírem de forma natural, porque somos pessoas e não somos robôs. Robôs são pessoas, são características frias, que muitas vezes não cria sintonia. As pessoas gostam de ouvir pessoas. Então, deixa as tuas mãos fluírem, certo? Eu trouxe algumas imagens para vocês verem imagens ali, ó, para comprovar. Os gestos, eles fazem isso. Se eu digo assim, hoje, eu posso apontar para hoje. Se eu digo assim, amanhã, eu posso fazer um gesto de amanhã. Se eu digo assim, já passou, ontem, eu aponto. Os gestos são fundamentais para que a gente consiga reforçar e transmitir uma informação super importante. Só para a gente contextualizar, tem pessoas que se comunicam só com gestos. Só para a gente refletir o quanto isso é importante no processo de comunicação. Um ponto de atenção. Cuidado com o que os gestos transmitem, porque eles podem transmitir uma mensagem não positiva. Olha para essas 3 imagens e talvez na tua mente você já tenha pensado besteira, certo? Mas talvez essas pessoas nem queriam transmitir essa informação. Mas é muito importante que a gente fique atento para os nossos gestos não transmitirem uma mensagem negativa. Vamos continuar. Ainda dentro de linguagem corporal, ressaltamos os gestos e agora nós vamos falar da expressão facial. A expressão facial é um dos meios de comunicação mais importantes nas relações. Porque é através da expressão facial que a gente percebe sentimentos, que nós demonstramos sentimentos, para a gente conseguir se comunicar. Então, você consegue demonstrar que está feliz através da sua expressão facial. Você consegue demonstrar a cara de dúvida pela sua expressão facial. Então, nesse processo de desenvolver uma comunicação bem legal, é muito importante você ter cuidado com a sua expressão facial. Vamos lá entender isso na prática. Eu quero que vocês reflitam aí. Essa imagem com a letra A transmite para você que sentimento? O B transmite que sentimento? O C, o D, o E, o F. Que sentimentos transmite para você? Talvez você tenha dito assim, o A, Ellen, é alegria. O B é susto, medo. O C é alguém avaliando, também meio assustado. O D é alguém triste. O E é alguém assim, ó, encarando a outra pessoa, né? Muita gente diz que esse E tem uma cara ali meio de nojo. E o F é raiva. Olha só o quanto variamos as nossas expressões. Pergunta para você.
Qual ou quais desses sentimentos que estão nas imagens você gostaria de transmitir para as pessoas? Para vender um produto, para ser aceito no processo seletivo? Pensa aí junto comigo. Talvez muita gente tenha dito assim, A é alegria. E quais desses sentimentos, ou qual desse sentimento aí na imagem, você não gostaria que as pessoas percebessem no seu rosto quando você se comunica? Talvez seja medo, tristeza, mas nós conseguimos transmitir as informações que gostaríamos com a nossa expressão. Atenção a isso. Uma outra informação super importante para você desenvolver sua oratória, sua comunicação é: no momento que você está falando em público, você consegue ver a expressão das outras pessoas. Você consegue ver a expressão que o entrevistador fez quando você se apresentou. Se ele fez uma cara de dúvida que não entendeu, você, como bom comunicador, pode explicar novamente. Então, esse é o feedback que eu citei lá no início. Emissor para receptor. Existe um feedback. Ok? Vamos prosseguir. Feche o conteúdo de linguagem corporal, que faz parte do processo de comunicação. E agora nós vamos falar da voz. Como desenvolvermos uma boa voz na hora de se comunicar? Sua voz é um dos cartões de visita mais importantes. É ela que vai conseguir fazer com que você transmita as suas informações. Pergunta: você gosta da sua voz? Muita gente diz que não gosta da voz. Que gosta da voz que escuta, mas não gosta da voz que grava no áudio do WhatsApp, por exemplo. Ou quando vai gravar um vídeo. Estou aqui para te dizer que a voz que as pessoas escutam é aquela voz do áudio. Uma das primeiras coisas que precisamos fazer é gostarmos da nossa voz. Como eu disse, ela é super importante nesse processo de comunicação. E vamos entender como aperfeiçoá-la, como desenvolvê-la. Talvez se você não goste tanto da sua voz. É importante que você dê às suas palavras a vida que elas merecem. Certo? E aí, vamos lá para a primeira dica dentro de voz. Primeiro é a modulação. O que é isso? É falar mais alto e falar mais baixinho. Isso faz com que a sua comunicação fique bem dinâmica. Você já ouviu alguém se comunicar o tempo inteiro gritando? Não é horrível? Ou alguém se comunicar o tempo inteiro falando bem baixinho? Não dá um sono? Não dá uma impaciência? Então, é importante que a gente module a voz. Fale mais alto e fale mais baixo, para que a pessoa consiga se conectar através da nossa fala. Segundo ponto, andamento e ritmo. O andamento é o quão rapidamente eu consigo pronunciar as palavras. Tem gente que pisa aí no acelerador e fala super rápido. Lembra que você está se comunicando para outra pessoa. Então, você precisa falar de uma forma que a pessoa compreenda. Do mesmo jeito, não pode falar lento demais. Isso você perde a atenção. É importante você usar vírgula, ponto, interrogação, exclamação, para que a sua frase, as suas palavras, elas façam realmente sentido. Então, eu trouxe aqui uma dica. Olha só para essa conversa no WhatsApp. A pessoa disse assim: ele faleceu, com uma exclamação. Ou seja, afirmou. Aí a outra pessoa disse assim: o quê? Sério? Aí a pessoa respondeu: não, eu estou perguntando. Olha só que confusão. Tudo por conta de um erro de pontuação. Na nossa fala, isso acontece. Às vezes a gente quer afirmar e a gente acaba perguntando, ou a gente quer perguntar e acaba afirmando. E isso gera uma confusão na cabeça de quem nos escuta. Então, atenção a isso. Um outro exemplo. Olha essa primeira frase. Não queremos saber. Certo? Uma frase aí, ó, negativa. Não queremos saber. A segunda tem uma vírgula. Já muda tudo. Não queremos saber. Completamente diferente. Então, atenção a isso.
Então, Ellen, como é que eu posso treinar essa coisa da ponto da vírgula? Como é que eu posso treinar a minha dicção, que é a forma que eu pronuncio as palavras, para que eu seja clara, objetiva e para que os meus ouvintes consigam entender o que eu estou pronunciando? A primeira dica são os exercícios em leitura em voz alta. Por que isso é importante? Quando eu leio em voz alta, eu estou simulando um momento de apresentação em público. Então, eu consigo perceber ponto, vírgula, interrogação. E o segundo são os trava-línguas. Os trava-línguas, eles nos ajudam para que a gente pronuncie palavras difíceis com um andamento rápido para treinar nossa fala. Para que no momento que a gente vai pronunciar uma palavra, às vezes mais simples, isso consiga fluir com uma riqueza de detalhes maior. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de trava-línguas para que a gente possa conseguir treinar. E uma dica para vocês, nós temos hoje acesso à internet, você pode colocar lá o trava-língua, vai ter vários, para você conseguir treinar as palavras. Então, vamos lá, treinar um por um, e você me acompanha junto aí, afinal, nós estamos desenvolvendo a nossa comunicação, a nossa oratória. O céu está enladrilhado. Quem o desenladrilhará? Uma pergunta, olha a importância da interrogação. Quem o desenladrilhar, bom desenladrilhador será. Olha só, imagina isso com um andamento maior. Você vai conseguir melhorar a tua pronúncia. Vamos para o segundo. O grude da gruta gruda. A grua de gringa que grita e, gritando, grimpa a grade da grota grandiosa. Olha que desafiador, mas super importante para você treinar a sua comunicação. Esse é mais simples. Quando lhe fala de falha, falha-lhe a fala. Coloca ritmo aí para treinar isso. E por último, em rápido, rápido. Um rápido, rato, raptou. 3, olha só que dica incrível para você. Então, atenção para você conseguir colocar isso em prática no teu dia a dia. Uma coisa super importante em voz. Vamos supor que você tenha uma dificuldade de pronunciar a palavra problema. Um exemplo, você pode pegar trava-línguas que tenham P e R para te ajudar na tua pronúncia, ok? Então, se comprometa com os trava-línguas e com as leituras em voz alta. Voltando para as dicas sobre voz. A ênfase. A ênfase é como se você colocasse em destaque a tua fala. A gente escreve, a gente coloca em negrito, certo? Às vezes em uma letra maiúscula, para dar um destaque maior. A ênfase na fala também funciona assim. Então, eu trouxe essa frase só para a gente treinar. Minha esposa fez um jantar para mim hoje. Eu vou dar ênfase em 2 palavrinhas e eu quero que você me diga quais palavras sejam essas ou só pensa daí e responde mentalmente. Minha esposa fez um jantar para mim hoje. Qual foi a palavra que eu destaquei? O fez. Vamos para a próxima. Minha esposa fez um jantar para mim hoje. Então, qual foi a frase, a palavrinha que teve ênfase? Para mim. Então, observa que você tem essa capacidade de dar ênfase às tuas palavras. Uma outra dica são as pausas. As pausas são importantes para que a gente respire, para que a gente organize as nossas ideias e para que a outra pessoa consiga nos acompanhar, certo? Então, não é errado que você fique em silêncio, muitas vezes na hora de se comunicar. Não é errado. Isso ajuda para que você organize as suas ideias. E por último é a velocidade. O quão rápido você consegue compartilhar. Lembrando, não seja tão rápido para não gerar uma confusão na cabeça das pessoas, nem seja tão lento para não perder a atenção e não dar aquela ideia de cansaço na hora da fala, ok? Ainda sobre voz,
Última dica final, só um lembrete, faça a leitura em voz alta, treine na frente do espelho para você conseguir se ver, se enxergar. E não esqueça de colocar aí os trava-línguas na tua lista. Combinado? Vamos agora para o nosso último assunto dentro de oratória, dentro de comunicação, que são elas? As palavras. Afinal, são as palavras ou que a gente pronuncia ou que a gente interpreta, certo? Nos nossos gestos, que as pessoas conseguem compreender aquilo que eu estou falando. Então, elas são super importantes. Dica: junte todo o seu material, leia, estude, pesquise, pense sobre o assunto. Um dos maiores riscos que podemos correr é falar em público sem ter o que falar. Ir para uma entrevista de emprego sem ter palavras escolhidas. Atenção a isso. Anote suas ideias sobre o assunto, ordene essas ideias, escolha as ideias principais para que você fale com qualidade. Tem gente que fala muito, mas não tem qualidade. Tem gente que fala pouco com qualidade. Então, escolha as suas melhores ideias. Escreva, obedeça as regrinhas de pontuação, vírgula, como eu citei. E seja breve. Tenha uma linguagem simples. Muita gente acha que para desenvolver uma boa comunicação e oratória, eu preciso falar difícil, escolher palavras complicadas. Isso não é verdade. Eu posso falar de forma simples e atual e conseguir cativar e conquistar o meu público. Ainda dentro de palavras, não decore, memorize as principais ideias. Se você decorar, vai chegar uma hora que você vai esquecer uma palavra e aí você se perdeu. Tenha domínio no seu conteúdo. E atenção aos vícios de linguagem. Trouxe alguns exemplos para vocês desses vícios de linguagem. Que o conceito de vício de linguagem é você ter um descuido na sua fala. É um descaso para a sua fala. É você defeituar a norma da língua que nós temos. Então, não é interessante que possamos usar esses vícios de linguagem. Eu trouxe alguns para vocês perceberem. O primeiro deles e um dos mais usados, né? O outro, tipo, então, bem, e aí vai-se embora, não é? Muitas vezes a gente pronuncia isso na e várias vezes. Que nós não temos um vocabulário amplo. Seja um vocabulário de palavras ou seja um vocabulário de gestos. Eu preciso ter uma variedade para compartilhar as minhas ideias. E como é que a gente pode desenvolver, ou melhor, não falar os vícios de linguagem? Use sinônimos. O que são sinônimos? São palavras que têm o mesmo significado, só que de formas diferentes. Exemplo para vocês. Eu tenho uma palavra aqui, amizade. Eu posso falar relacionamento, relação, camaradagem, companheirismo, meu chapa, meu amigo, meu parceiro. Várias formas de falar a palavra amizade, para que a minha fala ela não fique repetitiva. Vamos treinar ainda mais? Eu trouxe aqui algumas palavrinhas para a gente pensar. De que outra forma ou quais outros gestos eu poderia utilizar para dizer a palavra até logo? Eu posso dizer tchau, até breve, nos encontramos amanhã, até já, para não repetir até logo várias vezes. Mais um exemplo. Eu posso substituir por tipo, por exemplo. Quero dar para você aqui uma nova opção para você pensar. Outras formas de a gente dizer exemplo. Olha aqui o né, que a gente tanto repete. Como é que eu posso dizer né? Eu posso dizer
Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Vocês concordam comigo? Olha só, outras formas para você não ter esse vício de linguagem. O é isso. O é isso, gente, é muito falado na hora da comunicação. A pessoa está expressando as suas ideias e ela finaliza com o é isso. O é isso, ele mata tudo que você disse. Então, de que outras formas eu posso concluir? Exemplo, dessa forma eu concluo a minha ideia. Olha aí, para você substituir o é isso. Ou muito obrigado, estou terminando o meu momento de fala. Olha que legal, diferente do é isso. Mais exemplos. Te entendo. A gente pode substituir por eu te compreendo. Olha só isso, minhas qualidades. Muito falado no mercado de trabalho das entrevistas. Para que eu não repita tanto minhas qualidades, eu posso dizer meus pontos fortes, minhas habilidades, minha competência, ok? Ainda sobre os vícios de linguagem, atenção às gírias. Beleza, meu cara, tipo, assim, dentre outras gírias que tem. Isso mostra que você não tem preparo na sua fala e torna a sua fala informal, ok? A intimidade. Cuidado na hora de tratar as pessoas, meu bem, meu amor, minha querida, minha princesa. Lembre que a outra pessoa pode interpretar de uma forma completamente diferente. Os diminutivos. Só um minutinho, fica ligadinha, eu vou dar uma saidinha. Isso demonstra também informal, que você é informal. A insegurança. Exemplo, eu acho que eu sou alguém inteligente. Talvez eu seja alguém dinâmico. Você não acha, você precisa ter certeza, ok? As expressões repetitivas, como eu disse, o né, o tipo, as expressões que são negativas, exemplo, eu poderia, gastos, atrasos, não. Tenha cuidado nesses vícios de linguagem para não transmitir uma ideia negativa sobre você. Combinado? E aí, o que é que eu devo usar, Ellen? Fechei palavras. Só recapitulando, nós falamos sobre linguagem corporal. O nosso corpo também se comunica e precisamos desenvolvê-lo. Falamos sobre voz, a importância de valorizarmos e trabalharmos a nossa voz. Falamos sobre o uso das palavras. Então, estude, leia para ter conteúdo para se comunicar. E agora a gente vem para o que devemos usar. Afinal, o nosso corpo e a nossa roupa, ela também transmite uma ideia. Você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa impressão. Então, é muito importante que, de primeira, possamos causar boas impressões nas pessoas que estão nos assistindo. E porque a nossa sociedade, ela é extremamente visual. Ela olha e ela já julga, já avalia, já analisa. Então, tenha cuidado com a sua vestimenta. Eu sempre digo que é importante sermos muito conscientes, termos bons sensos, ok? Para conseguir compartilhar essa ideia de uma forma mais adequada. Então, atenção à roupa, porque ela conta, mas ela não é o principal, certo? Eu preciso ter cuidado com a minha linguagem corporal, com a minha voz e com as minhas palavras. Lembrando que a minha roupa conta. Se eu vou para uma entrevista de emprego, existe uma forma de me vestir. Se eu vou sair para a balada com os meus amigos, é outra forma. Se eu vou para um almoço de família, para a igreja, para um ambiente mais formal, também é uma outra forma. Então, atenção a isso. E aí, eu queria fazer uma perguntinha para vocês, diante de tudo que foi compartilhado, que é a seguinte. A oratória presencial, ela muda alguma coisa do virtual? Afinal, nós estamos vivendo esse momento de gravações, de videoaula como essa e oficinas compartilhadas, de lives. Dentro de tudo que você ouviu, será que muda a oratória presencial da oratória virtual? O que você acha? Permanecem os mesmos conteúdos. Então, eu preciso olhar nos olhos, então eu olho para a câmera, olha aí uma dica para quem vai apresentar ou fazer uma entrevista no virtual. A nossa intenção é olharmos para nós, né? Para a gente. Mas é interessante que a gente olhe para a câmera para a pessoa se sentir importante, para a pessoa se sentir
valorizada ali. Eu preciso deixar minha gesticulação no virtual fluir do mesmo jeito. Eu tenho que ter cuidado com a vestimenta, com a minha linguagem corporal, tudo do mesmo jeito. Então, nada de relaxar com a tua oratória, com a tua comunicação, mesmo sendo no ambiente virtual. Atenção a tudo isso. Afinal, pelo virtual, a gente consegue se conectar como eu estou conectada agora, compartilhando esse conteúdo com vocês. Trouxe algumas dicas complementares para que você consiga continuar aprendendo ainda mais sobre comunicação, sobre oratória. A primeira dica é uma série, para a galera aí que gosta de série, que ela se chama Lie to Me. Seu corpo fala. O que ele diz sobre você? E Lie to Me, engane-me se você puder. Esse cara que está aí sentado no meio, olha só, nessa primeira imagem, ele é uma pessoa que avalia expressões corporais e ele consegue desvendar vários mistérios e crimes, tudo olhando a linguagem corporal da outra pessoa. É bem interessante. Esse que está ao lado é um filme belíssimo, coloca aí já na tua agenda para você assistir. Ganhou vários Oscars e é O Discurso do Rei, certo? É um filme que fala sobre alguém que supera o medo de falar em público e consegue alcançar os melhores resultados. E outra dica para vocês aí é o Metaforando, que é um canal no YouTube, é bem legal. Um cara que ele é perito criminal e ele desvenda esses crimes que aparecem aí na televisão, esses casos também, só avaliando a comunicação e a oratória da pessoa. Olha só que legal. Tudo isso para você aprender e desenvolver ainda mais a tua comunicação, desenvolver ainda mais a tua oratória. Por quê? Qualquer pessoa que deseje alcançar uma melhor confiança, desenvolver uma confiança, qualquer um que formado queira iniciar uma carreira, qualquer um que deseje ter sucesso na profissão, qualquer pessoa que tenha interesse por qualquer assunto que seja, qualquer um que deseje conhecer outras pessoas, se relacionar, qualquer um que deseje vender um bom produto, que queira ganhar uma causa, que deseje ajudar alguém, qualquer um que deseje deixar um legado, precisa desenvolver uma comunicação e uma oratória. Ou seja, comunicação é para você que deseja potencializar os seus resultados, para ser aprovado no processo seletivo, para vender os seus produtos, para expor as suas ideias, para falar para o mundo quem você é. Pega todas essas dicas, coloca em prática para desenvolver a tua comunicação, a tua oratória. Quero deixar aqui o meu Instagram, que também é uma dica complementar. Lá eu compartilho várias ideias e conteúdos sobre comunicação, sobre oratória. E o meu e-mail. Ficou alguma dúvida? Quer alguma ajuda para melhorar ainda mais a tua comunicação? Fala comigo, que a gente se ajuda ainda mais. Então é isso. Muito sucesso para todos vocês. E não esqueça de praticar uma boa comunicação, uma boa oratória, para dizer para todas as pessoas quem é você. Muito sucesso!